Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho, eu estou de amarelo para falar sobre isso, que é sobre o dia 10 de setembro, que se trata sobre o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E eu vou falar com relação a isso também um tema correlato, que é sobre os LGBTs. E depois no final, ou melhor, acho que no meio desse vídeo eu vou colocar um vídeo que eu vi essa semana e realmente ele é muito comovente, ele se chama Corrida de Obstáculos. E ele foi gravado com a intenção das pessoas se colocarem no lugar de quem é LGBT e passa por algum momento da vida em que sofre por algum tipo de preconceito. Eu resolvi gravar esses dois temas no mesmo vídeo hoje porque são muitos os que são LGBTs e acabam cometendo suicídio pela nossa sociedade atual ainda não aceitar de forma tão boa como deveria ser, porque não tem nada demais em ser LGBT. Nós somos pessoas tão maravilhosas quanto outras, não existe nenhuma diferença. E toda essa questão de discriminação, ela é irrazoável, ela não se baseia, ela é irracional. Mas então, voltando no assunto inicial do tema, é com relação ao suicídio. Já dizia Durkheim em um de seus livros sobre o suicídio que isso se trata de uma questão social, de que toda a sociedade, ou então toda a cidade, ou toda a população teria um índice médio de suicídio para as pessoas cometerem. Então, Durkheim, em sua tese, ele não defendia que as pessoas o que acontecia de pessoal na vida delas iria definir se elas realmente iriam cometer o suicídio ou não. Ele até tinha uma frase que era: às vezes a coisa que aconteceu na vida delas particular era uma gota de água dentro de um copo que já estava transbordando. E isso fazia com que as pessoas cometessem o suicídio. E isso era muito recorrente, então foi feito um estudo, se eu não me engano, no século XIX ou século XX, em várias cidades europeias, e foi criado uma média de que todas aquelas cidades elas tinham um índice estável da população que cometia suicídio. E não necessariamente pelos motivos pessoais, mas sim por uma coisa mais social. De certa forma, Durkheim ele não estava errado, porque realmente a nossa sociedade ela cria padrões, cria estigmas, cria dogmas que realmente às vezes propiciam ou fazem manter uma certa média de atitude de algumas pessoas. Porém, e agora entrando um pouco no assunto do LGBT, tem coisas na vida das pessoas que mexem com elas tão profundamente que elas acabam perdendo o gosto ou então a vontade de continuar vivas. Eu vi algumas imagens com relação ao dia 10 de setembro e as pessoas falavam: a pessoa não tá querendo tirar a própria vida, ela tá querendo tirar a dor. Então as pessoas não cometem suicídio pra se matar, mas sim pra matar a dor. Só que essa não é uma forma interessante de lidar. Eu sempre eu sempre costumei falar para os meus amigos e para as minhas pessoas mais próximas sobre uma coisa chamada resiliência, que isso eu acho que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso para explicar melhor a definição do termo, mas é muito importante as pessoas serem resilientes, porque todos nós em algum momento da nossa vida nós passamos por algumas dificuldades. Agora, e pegando um pouco também do vídeo anterior, como nós vamos passar por essas dificuldades, qual vai ser o ângulo do ponto de vista que nós vamos escolher para estar passando por isso, vai ser determinante no fator de se nós vamos conseguir nos recuperar e vamos conseguir levar uma vida boa depois disso, ou se isso vai marcar a gente pro resto da vida. E se isso acontecer, se ficar realmente difícil da gente viver depois de algum trauma ou de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, nós não devemos ter medo e nem receio de pedir ajuda, de falar com algum parente próximo, de falar com algum amigo, ou até o que seria melhor ir atrás de uma ajuda profissional, ir atrás de algum psicólogo, de algum terapeuta, analista, para poder estar falando realmente e encontrar meios de poder encontrar saídas positivas e otimistas dos problemas em que encontramos durante a nossa vida. Bom, eu vou tentar colocar o vídeo agora sobre os LGBTs, a corrida de obstáculos. Qui a fait ça?
vídeo ele não é nada fácil, ainda mais para quem passa por isso durante a vida ou em algum momento da vida, porque ele mostra a evolução da pessoa, a pessoa crescendo e durante todo esse período sempre passando por dificuldades, sempre passando por provações ou então por preconceitos, discriminação de alguma forma. E muitas vezes as pessoas acabam ficando sem força, elas não têm força no seu interior para lidar com isso. Mas é importante saber também que essas pessoas, elas não estão sozinhas. Elas não são únicas com seus problemas. As outras pessoas também passam por esses problemas, às vezes já passaram por piores ou vão passar ainda. E é muito importante existir uma certa forma de apoio entre as pessoas que vivenciam esse tipo de dor, assim colocado. Porque não é fácil passar por isso sozinha. Por isso, mesmo com relação ao suicídio, falar com pessoas, com parentes próximos, com amigos confiáveis e às vezes em busca de algum profissional na área psicológica, psicóloga, ir atrás de algum psicólogo ou até de algum terapeuta para resolver realmente, ou então um conselheiro. Muitas vezes a gente consegue falar com pessoas que não atuam na área, mas que por já terem uma experiência de vida um pouco maior, conseguem ajudar em vários aspectos. Então, eu gostaria de deixar esse vídeo como uma coisa para se pensar com relação a quantas as pessoas vivem diariamente em situações de tristeza extrema, de depressão, que acabam cometendo algum suicídio, quantos são os LGBTs também, que passam por dificuldades, passam por vários obstáculos e às vezes, muitas vezes, cometem suicídio ou então ficam mal a ponto de não acharem mais propósito para a vida delas. E de realmente disseminar o amor. Então eu tô de amarelo, porque conforme o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, é uma cor alegre, é uma cor que deve ajudar, é uma cor de calor, que deve trazer mais pessoas para um vínculo de amor. E eu gostaria também de deixar aqui o meu apoio, se alguma pessoa tiver alguma questão, se quiser falar alguma coisa, eu sou muito bom em dar conselhos, meus amigos que o digam. E então pode mandar alguma pergunta no comentário desse vídeo ou então comentar nas fotos das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, pode mandar direct, pode mandar também um Twitter. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, mas é Lucas Beira em todas as redes sociais, só no Twitter que é Lucas Beira A. Mas eu tô lá por todas as redes sociais, mais cedo ou mais tarde, respondendo qualquer questão que surja na vida de vocês. Agora eu desejo tudo de melhor e muito amor. Amemo-nos. Kisses, kisses.